Noite! Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Seja todo mundo muito bem-vindo. Estamos começando aí mais uma live aí no nosso canal. E hoje, né, como fiquei aí naquela devendo, né, como fiquei devendo para vocês, e estava meio travando, feedbacks de que estava agarrando demais, então a gente resolveu aí, de fato, né, fazer essa live novamente a pedido de vocês, né? Então, assim, graças a vocês que nós estamos aqui hoje compartilhando esse conhecimento com o grande Pedro, que eu já vou trazer, ele já está engatilhado ali, onde ele vai poder compartilhar um pouquinho mais o conhecimento dele, como foi o início, como foi a carreira. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente já vem de 2 dias, né, de maratona, indo para o terceiro dia hoje, e só eu falando, né? Às vezes eu fico pensando assim, pô, só eu falando, só eu falando, só eu falando. Às vezes vocês ficam pensando que, pô, mas só Eduardo, só Eduardo. Não, então eu resolvi trazer outras histórias também, para que vocês possam perceber como a caminhada dentro do mercado financeiro, pessoal, ela é igual, ela é meio que padrão para todo mundo. Né, que não tem como a gente fugir disso falando, mas é porque o meu amigo só teve sucesso, porque o vizinho do meu tio, do meu primo, ele opera na bolsa e ele só ganha. Então você vai ver, pessoal, que a verdade, né, por trás disso aí é que quase que para todo mundo é exatamente a mesma coisa e da mesma forma, tá bom? Então, chamo aqui para participar do nosso bate-papo ele, grande Pedro Paulo, que para quem, né, ele vai se apresentar aí também, antes de já começar a sair falando e de gente começar distribuindo conteúdo, mas o primeiro contato que a gente teve foi há 3 anos atrás, em 2017, mais ou menos? Foi isso mesmo? Foi isso, 2017. 2017, fez um curso online, né, comigo, então assim, começou através aí, atrás das câmeras, né, da tela do computador, e de repente manda mensagem, cara, quero levar um presente para você, né, quero levar um presente aí para você, lembro disso até hoje, estava fazendo um curso lá no Rio, chegou com um vinho, já me deu um vinho, já gostei, já falei, alguma coisa está dando certo, alguma coisa funcionou, e depois o presente foi só evoluindo, tá? Foi só aqui, ó. Então, minha meta agora é que o presente só melhore cada vez mais, a gente até chegar aí em níveis astronômicos, até ganhar um avião de presente. De ganhar um avião de Se Deus presente, quiser. missão concluída. Ana, Se Deus quiser. então, mande e se apresente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Edu. Boa noite, todo mundo. Boa Sou o noite. Pedro. Já opero há 3 anos e pouco no mercado financeiro. Um amigo meu me apresentou isso. Acho que é mais de praxe, né? Sempre alguém traz a gente. Eu não conheci ninguém que mexia com bolsa de valores. Bolsa de valores era algo muito distante para mim. E ele me apresentou, começou a falar, achei aquilo muito absurdo, achei tipo, não, que isso, tem que ter dinheiro, tem que ser quê, tem que ser esperto, tem que ter não sei o quê. Ele falou, não, cara, vou te mostrar, tô operando aqui. Aí me mostrou, já me apaixonei de cara, olhando aquilo, não entendi nada, obviamente, ele foi me explicando aos poucos. E corri para fazer um curso, porque eu tinha gostado e realmente fiquei fascinado e também pelo financeiro, né? Porque a primeira coisa que o pessoal fala para a gente é que não, estou ganhando dinheiro, é isso, é tranquilo, já estou fazendo 100% da minha renda e tal, aquela coisa toda. Só o lado bom, né? E aí você fica, porra, né? Não é tão complicado assim, não sei o quê, papapá, vamos fazer, vamos. Fiz um curso, escolhi um curso lá que ele tinha me indicado, fiz. E aí achei muito complicado, eu tive muita dificuldade para entender, mas falaram para mim, mas tinha gostado, né? E falaram para mim assim, se você não tiver 5 mil reais para começar, é melhor nem entrar para a bolsa. Fiquei meio assim, mas falei, vamos embora, né? O negócio é bom. E aí coloquei lá os meus primeiros 5 mil e, obviamente, não duraram nem uma semana. Foi embora. Fiquei frustrado. E aí, depois que você quebra, o pessoal começa a falar, não, mas é isso mesmo, não sei o quê, você vai... Vamos lá. E aí você coloca mais dinheiro e vai tentando, e vai se machucando, e vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. E assim foram há algum tempo, perdendo dinheiro bastante, desnecessário, né? Porque perder dinheiro a gente sempre vai
perder, principalmente no início, mas assim, uma quantia que é totalmente desnecessária, né? Eu não gosto de falar valores, porque algumas pessoas, meu Deus, tudo isso, aí você já assusta, então outras pessoas falam, não, eu perdi 3 vezes mais. Então, o que importa é que eu perdi mais do que eu estipulei que poderia colocar na bolsa. Então, vamos supor, eu estipulei, vou botar R$ 1.000 aqui, que não era, mas perdi 1.300, 1.400. Perdi mais do que eu estipulei perder. Né? Uhum. E aí já estava machucado, já estava triste, mas vivendo aquela inconstância do tipo, será que eu posso? Será que é isso mesmo? Com a paixão, né? Então eu já estava apaixonado, com muita vontade de seguir, porque veio o pensamento: se eu estou gostando disso, perdendo dinheiro, imagina ganhando. Cara, mas é o que eu falei, que eu soltei na maratona, né, pessoal? Para quem não sabe ainda, a maratona tá acontecendo, a Maratona Profissão Trader, todos os dias no Instagram, 19/1, e foi o que eu falei, né? Assim, se tem gente lá, igual aqui, 210 pessoas, lá tá dando 1.000, 1.300 pessoas. Quem tá assistindo, tá perdendo dinheiro, ainda tá lá e tá gostando, né? Imagina na hora que você começar a fazer a coisa certa, né? Pois é, exatamente. Então eu falei, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errado, e o curso que eu fiz não tinha suporte, era só aquele curso mesmo e segue o baile, vai embora, não tinha acompanhamento, não tinha nada, cheio de dúvidas, mandava e-mail, não tinha resposta, aquela coisa toda, e aí já quase desistindo, parece que a coisa é destino mesmo. Te encontrei no Instagram, acho que você tinha, sei lá, poucos seguidores, e você falava exatamente o contrário do que eu estava fazendo no mercado. Aí eu falei, cara, vai ser minha última tentativa. Eu estou fazendo uma coisa, esse cara está falando que eu estou totalmente errado, fazendo todo o oposto. Eu vou fazer mais uma tentativa. E foi quando eu entrei para a sua sala ao vivo, primeiro que o curso. Entrei na sua sala ao vivo. Ah, você entrou na sala primeiro do que o curso? Entrei na sala primeiro. Uhum. Fiquei um mês na sala lá, todo perdido, não entendendo nada. Você falando umas coisas que eu falava, nossa, não é possível, não é tão simples assim. Eu estudando pra caramba, fazendo umas coisas mirabolantes ali, e o cara falando para seguir a maioria, que é isso? E fui, aí foi quando eu falei com você lá pela sala ao vivo, pretendendo fazer o curso, você falou, cara, vai mudar a sua cabeça, faz, vai ser muito bom para você. E foi quando eu fiz o curso. E aí comecei a entender tudo o que eu estava fazendo de errado, principalmente a forma como eu estava perdendo dinheiro de forma desnecessária no mercado. E aí foi me desmistificando, né? Foi quebrando vários paradigmas que eu tinha. E aí veio a parte difícil, né? Veio a parte de botar o rabinho entre as pernas e começar a descer os degraus que eu achava que tinha subido. E esse é um outro problema que eu enfrentei, que foi o ego, né? Então, quando você falou para mim que eu estava operando com uma mão maior do que o meu conhecimento, foi difícil entender isso. Foi quando você falou, cara, você não está ganhando com 10 contratos, né? Você não ganha com um contrato. Como que você vai ganhar com 10, com 12, com 15? Você só vai aumentar a sua perda. Entender isso foi difícil, assumo, foi muito difícil, mas acatei, retirei todo o dinheiro de excesso que eu tinha na corretora e voltei para um contrato. E foi quando eu comecei a perceber que o segredo está exatamente nas perdas e não nos lucros. Quanto tempo foi isso aí mesmo, mais ou menos? Que você falou? Quando... Aí já tinha... Esse resumo aí que você deu breve, isso aí foi quanto tempo? Até chegar nesse ponto, porque assim, às vezes as pessoas não dão valor, né? Onde eu quero chegar é o seguinte, que às vezes as pessoas não dão valor no tipo de conhecimento que elas estão recebendo, né? Por exemplo, pô, Edu, mas eu quero aprender uma estratégia. Ah, não, Edu, pô, mas eu quero saber de Fibonacci, eu quero saber que horas compra, eu quero saber que horas vende, eu quero saber que se cruzamento é bom, se de cruzamento de média, eu quero saber se cruzamento de indicador, confluência. E aí ele esquece do real sentido, né? Que é o conhecimento que eles estão tendo lá na maratona, que foi o que você demorou quanto tempo aí para chegar a essa conclusão de que você tinha que dar mais valor às perdas do que aos ganhos? Isso foi mais ou menos com 6 meses. Porque assim, 6 meses. eu fiquei 3 meses
fora, né, perdendo dinheiro de forma desnecessária. Te conheci com 3 meses de mercado. E aí eu comecei a ter essa consciência com 6 meses. Uhum. E Foi aí relativamente rápido, né? Porque assim, foi. um Mas assim, semestrezinho. foi assim, continuei perdendo dinheiro, né? Eu tive essa consciência, dei os passos atrás, mas os erros continuaram. Só que agora eu perdia dinheiro que não me machucava. Então, assim, Assunto de hoje à noite. É o que eu vou falar, uma então boa parte até disso desde também. que eu entrei, depois que eu entrei na sua sala ao vivo, até o primeiro mês positivo, a primeira vez que eu fechei o mês positivo, foram 8, 9 meses. Com os 3 meses antes, foi mais ou menos 1 ano até fechar o primeiro mês positivo. Foi mais ou menos isso. Um ano, pessoal, 1 ano. Presta atenção nesse número, porque, infelizmente, queiram vocês escutar ou não, é a média, tá? E isso de quem resolve acatar e fazer a coisa certa. Porque quem continua nesse looping eterno, né? Por exemplo, eu quase caí nesse loop eterno e cheguei muito perto, né? Assim, de desistir lá em 2000, quando eu tinha meus 15, 16 anos de idade, já estava com 18 anos, 3 anos já de mercado, e ainda me pegava colocando no Google como ter 100% de acerto. Né? Estratégia infalível. E ainda me pegava procurando esse tipo de coisa para que eu não errasse com medo de perder. Então, assim, hoje, poder encurtar esse caminho e pegar esse atalho para não cometer o mesmo tipo de erro, pô, isso sem dúvida nenhuma é um diferencial e é uma coisa muito boa. Porque, assim, vídeo, 1 ano é pouco, pessoal. O que você faz em 1 ano? Né? Hoje, para você abrir uma empresa, não sei se é 8 meses no mínimo, assim, até tirar do zero, sair do papel. Lógico, se você já tiver a ideia engatilhada, pode ser que você corra e consiga abrir ali em 1 mês, mas até pensar numa ideia, tirar do papel, juntar um sócio, ver quem vai entrar com dinheiro, ver quem vai entrar com não sei o quê, e fazer todo o processo, faz 1 ano fácil. E a mesma coisa no mercado. Não tem como a gente pegar um atalho e falar, pô, Pedro, você ganhou. E o que eu acho importante a gente frisar aqui, né, Pedro, assim, o pessoal não ficar aí achando que é mágica, é que mesmo depois do curso ainda foram o quê? 6 meses. Né? Por Então, aí. assim. Por E aí. outra coisa, que eu também que agora que você vai falar, né? Quando você fala alcançar a consistência, porque hoje, coincidentemente, para a live de noite eu separei, tem um print seu, falando que você tinha fechado o mês, assim, fechar o mês positivo estando consistente. Nós não estamos falando de fortuna, né? Porque às vezes fala consistência na cabeça da pessoa, fala, nossa, R$ 1 milhão. Será que o Pedro já ganhou R$ 1 milhão por hora? Entendeu? Assim, na cabeça da pessoa já está um número assim, nossa, o cara já alcançou a consistência. Então, assim, primeiro patamar foi esse, né? Que foi Sim. alcançar a consistência. E depois disso, o que aconteceu? Mas Assim, antes eu nos próximos anos. queria até fazer um adendozinho sobre o que você falou. Eu estava conversando hoje com um amigo meu e que é bem isso que a gente estava falando, que se as pessoas tivessem consciência, se eu também tivesse consciência de que tentar pular etapas demora mais tempo do que se você degalgasse degrau a degrau ali. Porque quando você pula etapa, você se machuca e vai ficando machucado e você vai perdendo tempo porque você sempre tem que recomeçar de uma maneira bem mais dolorosa. Então, assim, o cara que pega, faz um de cada vez, sem pressa, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele chega onde ele quiser chegar em menos tempo do que pulando etapa. Porque pular Com etapa certeza, é né? uma ilusão absurda. Então, aumentar a mão para poder ter ganho mais rápido, sair do seu gerenciamento, qualquer outro tipo de coisa que você sabe, que no fundo você sabe que não deve fazer aquilo, mas você faz, você está perdendo tempo, você não está ganhando. Por mais que Uhum. um dia dê certo, mas a longo prazo não funciona. O Entendeu? que você falou é sensacional, né? O curto prazo, pessoal, muita coisa funciona. E até que eu li um comentário ali que passou, falou assim, pô, eu tô mais ou menos ferrado, porque eu já estou indo para o meu terceiro curso, para o meu quarto curso dentro da Bolsa de Valores. E isso acontece justamente por isso, porque você tem aquele ganhozinho pós um curso, e na hora que vem a perda, o que você faz? Você procura outro curso.
Então você começa aquele loop de novo. Você vai aprender outra estratégia, você vai começar do zero, você vai vir tudo. Nossa, eu vou fazer mais um curso. E todos os cursos, provavelmente, que a pessoa que mandou ele falou que estava lascada faz, é buscando ganho. Exato. Pergunta para essa pessoa, ele disse assim, pô, você já fez algum curso que te ensina a perder? Que foi o que você me falou, né? Assim, você falou assim, pô, o diferencial, Edu, eu consegui melhorar os meus resultados para fechar o primeiro mês consistente quando eu percebi que eu tinha que melhorar as minhas perdas. É aí que é o segredo, é aí que está a diferença. Por quê? Né? Porque nenhum curso hoje que eu vejo, pelo menos, te ensina a perder. E perder tem um jeito certo de perder dentro do mercado financeiro. É aí que é a diferença. Né? Então, assim, mas o curso que eu comprei ele tem gerenciamento de risco. Não é sobre gerenciamento de risco, é sobre perder. São duas coisas diferentes. Uma coisa é perder, outra coisa é gerenciamento de risco. Mas lá fala que eu tenho que arriscar, que eu tenho que seguir. Não, é aprender a perder. É outra coisa totalmente diferente. Né? Então, assim, enquanto vocês não conseguirem aprender, né, aprender a perder, muito difícil com que vocês consigam, né, pensar em novos horizontes. E o Pedro trouxe uma coisa bacana, que ele falou assim, pô, meu amigo que me colocou, esse amigo continua até hoje ou não? Não, não continua. Não? Ele parou. Agora ele tá longe, até se mudou e tal, mas não continua operando, não. Ainda gosta, mas também não está se dedicando a tanto tempo assim, está com outras coisas e não está mais. Porque Uhum. quando começa aquele bonde, né? Começa todo mundo junto. Depois vai ficando poucas pessoas, as pessoas vão ficando pelo caminho. É E difícil, né? Assim, a verdade é porque o que eu tô levando e o que eu tô mostrando cada vez para mais pessoas é que se você não encarar isso aqui como de fato uma profissão, é assim, pô, Edu, mas isso aí já tá batido, né? Todo mundo fala, mas ninguém te mostra como é que é, entendeu? Ninguém pega na sua mão e fala assim, vai ter que ser desse jeito. Vai ter lucro em 3 dias? Não. Vai ter lucro na semana? Não. Vai ter lucro em um mês? Não. Vai ter lucro no primeiro semestre? Muito provavelmente, não. Não, não vai. Então, qual que é a probabilidade de você abandonar algo que não está te dando dinheiro? Cara, muito grande, né? Pô, isso só me ferra, isso só me quebra. Eu leio na internet que 97% perde, eu leio que é impossível, eu leio que não sei quem. Então, você já tem um gatilho para te levar para o zero. Vem coisa e coloca na sua cabeça, provavelmente você vai, né? é isso e a ilusão, né? A ilusão de que a pessoa, depois que começa a entender alguma coisa, ela fala assim, não, ela acha que você chega, entra no computador ali 2 horinhas, faz o seu dinheiro e vai ter isso todo dia para o resto do dia. E quando isso não consegue, e quando isso não vai acontecendo da maneira que ele visualiza, as pessoas vão desistindo, né? Porque cai na ilusão, né? Foi o que eu falei ontem, né? Na nossa live de ontem, foi quando me perguntaram, Edu, mas o que é ser consistente, por exemplo? Por que você colocou o nome da live, o seu aluno Pedro, que é consistente, né? Que alcançou a consistência? Porque, foi o que eu falei ontem, porque eu sei que em cenários ruins, ele não vai quebrar mais. Isso é ser consistente. Consistente não é fechar uma semana positiva, pessoal. Uma semana positiva todo mundo fecha. Né? Assim, você faz 6 operações ali na semana, você fecha positivo. Mês Isso. positivo já é mais complicado. Aí a pessoa fica com aquele negócio achando que ser consistente é fechar positivo. E muitas vezes não é desse lado, é do outro. Né? É saber enfrentar tempo ruim para em tempo bom você simplesmente voar e ir longe. Né? Então, assim, eu tenho certeza que, por exemplo, você já enfrentou tempos ruins. Né? Isso aí você pode até contar para a gente. Depois que você começou a fechar meses positivo, teve semana que foi turbulenta, dia direto, né? Mês, aí já não teve algum mês que foi mais tumultuado ou não? Teve um mês de julho que foi um pouquinho tumultuado e que eu fiquei um pouquinho abalado, mas depois a gente entendeu que fazia parte do processo e também um erro que eu cometi, que coisas que eu estava passando na minha vida e que não estava preparado para estar ali operando. E a gente tem que ter também a humildade para saber de que a gente não está ali com a cabeça 100%. Né? Tinha acontecido coisas na família, na minha empresa e tal, que uma delas que eu trabalhava tinha fechado, então estava tudo muito turbulento. Cheguei até a comentar isso com você, e eu estava forçando a minha presença ali,
e já com um desespero do tipo, estava me faltando uma coisa de um lado, eu queria compensar de outro. E aí o negócio foi caindo, que foi um mês ruim, mas que a gente conseguiu segurar a perda, né? Já não era uma perda significativa. Mas isso precisou... Ser consistente, né? É isso aí. Então, ontem também, desculpa, mas ontem também a gente estava conversando até a noite nas operações, e aí eu falando assim, a semana, né, estava tão linda que eu passei para as pessoas e disse, se amanhã, que é o último dia da semana, for horrível, a nossa semana vai estar positiva, né? Então, assim, porque a gente está com as perdas controladas. Então, assim, se amanhã tudo de ruim acontecer, a nossa semana está salva, porque a gente vai estar dentro do gerenciamento. Então, assim, não tem como mais a gente perder esse trilho, digamos assim. Então, isso é ser consistente. E isso dá um conforto absurdo na hora de operar. E aí é quando você fala que a curva acontece e ela começa a ser exponencial, né? Isso já é um avanço, né, pessoal? Isso aí nem é para entrar tanto aqui assim no assunto, não porque não pode, mas é porque já começa a ficar um pouco mais técnico, que para vocês terem ideia assim, de uma coisa simples, mas que pouca gente sabe, a operação de segunda-feira não é igual a de sexta. Pra vocês terem uma ideia do quão profundo é o mercado financeiro. Você não pode operar igual na segunda e na sexta. São 2 dias distintos, um é início de semana. Você não opera igual no primeiro dia do mês, igual ao último dia do mês. Você não opera janeiro e fevereiro, igual você opera novembro e dezembro. É tudo totalmente distinto. O início de uma semana, o final de uma semana, o início do mês, o final de um mês, o início de um ano e um final de um ano. Tem ano que você consegue do meio para frente ganhar uma engrenagem, que foi o que aconteceu no final do ano passado, que você começa a fechar meses 3 vezes com 3 vezes mais lucro do que você fechava em janeiro. É igual o Pedro está falando. Por exemplo, ele já vem de uma semana tão boa, igual a gente está explicando aí, que se amanhã der lenha, não muda nada. A semana fecha positivo do mesmo jeito. Então, ou fecha positivo para caramba, ou seja, você já ganha uma margem, porque é diferente se a semana viesse negativo, mas aí já começa a ficar bem mais técnico, né? O negócio ali. Agora me fala uma coisa que eu ia te perguntar, acabou passando que eu anotei aqui. O seu início, eu acho que eu já tinha me contado, eu já sei, né? Obviamente, mas seu início você começou por onde no mercado? Começou pelo mercado aqui mesmo, lá fora, já se aventurou? Comecei pelo mercado brasileiro, índice dólar, né? Porque é de praxe, é o mais acessível, que falam, mais acessível, mais barato. Você precisa ali de margem de 15, 20, 25 reais, né? É o que foi passado. Então, comecei pelo mercado brasileiro, índice dólar. O mercado americano nem descobri também depois, né? Com o mercado americano, que é a nata. Aí, olha só, aí é outra coisa que ele falou, pô, eu comecei com 5 mil. Olha o quanto isso é grave, pessoal. Olha o quanto isso é complicado. Por quê? Porque alguém falou, né? Alguém virou para mim e falou, pô, Pedro, você tem que começar com 5 mil. Se não tiver nem 5 mil, você nem ganha dinheiro na bolsa. A frase não está errada, né? Se a gente parar para pensar, a frase está certa, porque de fato, com 5 mil você realmente não ganha. Mas o intuito não é ganhar. No primeiro momento. A gente tem que lembrar disso, porque no primeiro momento o intuito não é ganhar. Isso dá um pouco de dúvida, isso gera um pouco de dúvida, realmente não é ganhar, mas quando a pessoa entende isso, aí que vai para a cabeça dela assim, fala, putz, quanto tempo eu fiquei batendo, tentando só ganhar, e não conseguia ganhar, né? Acabava me machucando muito mais. Ontem também, né, eu lembro ali, mas aí foi já no finalzinho e travou, aquele conselho que você tinha dado, repete eles aí, porque foi, pô, sensacional. Um tá até no dois, estão até anotados aqui, ó, os dois. O primeiro conselho que eu dei foi para quem já está começando no mercado, já opera, já tem alguma noçãozinha. Não existe trade urgente, isso aí mesmo. Não existe trade urgente. Porque antes eu começava, chegava para operar, via qualquer coisa, falava, meu Deus, tem que vender agora, tem que comprar agora, tem que fazer alguma coisa, senão o mundo vai acabar. Não. Se você um dia chegar e olhar para o gráfico e sentir essa necessidade de ter que clicar, não clica. Porque não existe trade urgente.
deixa passar, mesmo que na sua cabeça você estivesse certo, mesmo se você pensou em vender e o negócio caiu, mesmo se você pensou em comprar um negócio, deixa passar, entendeu? Porque não existe trade urgente. Essa ansiedade gera muita confusão na hora de analisar alguma coisa. Muito, Uhum. entendeu? Essa urgência, né, assim, de querer encontrar um trade, de querer forçar um trade, porque assim, pessoal, trade, tá? Se você procurar, você acha. Então, assim, se É, você abrir aqui a internet, pô, pá, não, tô procurando, ó, pum, encontrei. Por quê? Porque se você vai encontrar, se você sair aqui, ó, se eu abrir agora qualquer gráfico aqui noturno, mercado de moeda, Forex, índice, alguma coisa aqui, sair clicando, passando de tempo gráfico em tempo gráfico e rodar isso umas 3 vezes, com certeza eu vou encontrar alguma operação. Falar, olha, um trade aqui, eu vou fazer. Só que essa não vai ser a boa operação. Por quê? Porque eu tive que procurar. Né? Então, trade bom é aquele que você olha e fala, nossa, esse eu vou fazer. Né? é. Você não pensa nem 2 segundos para tomar aquela decisão. Então, se você já está no mercado há um tempo, já opera, está com resultado, está sem resultado, esse é um tipo de dica, né, que o Pedro pode trazer aí para a gente, que quando você aprende que não tem esse trade urgente, né? Isso foi até um exercício que eu falei hoje para um pessoal fazer, que é o seguinte, cara, você experimentou ficar 15 dias olhando o mercado sem clicar? Pô, isso é tão difícil. Vocês não imaginam quanto, né? Você fica lá, nossa, vai subir, vai subir, vai subir. Pega uma mão assim, você quer clicar, aí você tem que segurar a outra, que quer ir lá no mouse, você fala, quer saber? Não, vou deixar isso passar. Por quê? Para que você aprenda a perder oportunidade, mas não perca dinheiro. Então, muita gente quebra por ansiedade, né? Faz um trade, fica 1 hora esperando um trade. Na hora que clica, aí faz assim, faz mais uns 5 trades seguidos depois da primeira. Aí fala, ih, quebrei. Lógico, você não teve paciência, né? E a segunda dica que você tinha dado para quem estava começando no zero, né? Estava chegando agora, já tinha perdido um dinheiro, ou já ganhou, mas está ainda engatinhando, né? Isso, Edu, só pra fazer um parênteses aí, não sei como é que tá de tempo Deixa eu aí, só mas abrir rapidinho, deixa eu só abrir antes de você falar, só grava aí, porque o Vander e alguém tinha me perguntado assim, até do olho, obrigado, né? Nem sabia que você tinha super chat, sei lá como é que chama. Eu falei, pô, Deus, foi minha primeira operação e perdi. Conselho, você vai perder muito mais. Tô deixando a dica e tô dando o alerta. Aprenda a perder. Porque senão você vai perder igual falaram, não, já perdi 50 mil, já perdi 10 mil, já perdi 15 mil. Aprenda a perder, ganhar consistência, né? Pensa bem o Vander aí, ó. O Pedro falou, foi 1 ano, o Eduardo foram 5 anos, a média dos alunos são 12 meses. Então você ainda vai ficar 12 meses perdendo. Controle, se controle, se controle. Se não se controlar, você vai conseguir perder todas as suas economias e mais um pouco, sendo que não tem necessidade, que é assunto daqui a pouquinho, 19h01, de fazer isso. Aí volta onde você estava aí. então, nisso que você estava falando agora, foi até um ponto que me marcou muito, e eu comento isso com muitas pessoas. E quando eu dei um estalo de que eu cheguei e falei, nossa, alguma coisa está acontecendo de diferente comigo, acho que eu estou virando essa chave. Foi exatamente quando isso aconteceu. Quando eu Peraí abri que o isso é gráfico, importante, peraí que isso é importante, hein? Você acha que sua virada de chave foi quando? foi exatamente quando isso aconteceu. Quando eu consegui abrir um gráfico, olhar, não enxergar alguma coisa e fechar o meu dia sem ter clicado. O pessoal Depois, tem uma obrigação de clicar, né? depois revendo as operações, eu vi que tinha alguma oportunidade, mas do jeito que eu era, com a síndrome do clique, fazendo 70 operações por dia, quando eu me deparei com aquela situação onde eu não estou enxergando nada aqui que seja bom para fazer, não fiz nada, e eu dei o meu dia por encerrado no zero, sem ter clicado, aquilo para mim foi sensacional. Eu falei, está acontecendo alguma coisa diferente e é bom, viu? É bom. Uhum. Então, essa foi a Isso, virada. essa virada de chave, né? Onde você começa a perceber que ficar quieto é mais rentável do que fazer alguma coisa. Esse é um dos erros, né? Que alguém até falou ali, ó. Foi o que eu falei ontem, pessoal. Você quer começar a evoluir no mercado? O que eu falei ontem
né? O que eu virei e falei ontem, provavelmente quase ninguém fez hoje. Ou se fez, foi dos 1.300 que tinha ali ontem, foi umas 60 pessoas, foi umas 100 pessoas, que anotar todos os erros que está cometendo. Porque esse nível que você chega de falar, pô, hoje eu não vou fazer nada, é porque você não tem mais nenhum erro para cometer. Então, por exemplo, já não tem mais excesso de operação, você já não tem mais, né, igual alguém mandou overdose de trading, você já não tem mais falta de gerenciamento, você já não tem mais nenhum erro para cometer, e você conseguiu cortar o último, né? Então, assim, quando você, pô, o que me incomoda ainda é querer o clicar, né? É ficar ansioso para fazer uma operação, é ficar louco, minha mão começa a tremer quando eu não clico. Pô, mas eu fechei um dia hoje sem clicar porque eu não vi nada. Pô, será que o meu último erro, antes de eu começar de fato, né? Porque é bem provável que depois disso que você já começou a ver um resultado, Com né? certeza. Porque você fala, pô, cortei o meu último erro, acabou meus erros, e agora, né? Então agora começa a subir um pouquinho. E depois que veio, né? Como que foi essa sensação aí? Conta pro pessoal como foi essa sensação de ter fechado o primeiro mês positivo depois de uma bela sequência Foi, aí de... foi, foi mágico. Foi mágico. Foi incrível. Foi a sensação de que a coisa ia acontecer, sabe? É um excesso de euforia que também você me puxou para baixo, né? Para um pouco para a terra, mas Conta não, que eu vou falar daqui a pouco. foi, cara, foi muito bom. Foi uma emoção absurda. Fechar um mês positivo. Queria rever as minhas semanas toda hora para saber o que eu tinha feito. Fiquei um pouco obsessivo Sem para. mentir, quantas vezes você entrou na plataforma e ficou assistindo o seu relatório de performance? Nossa, Não horas, mente. várias vezes, sempre que eu tinha oportunidade. E Entendeu? acontece mesmo, né, pessoal? Quando você fecha aquele primeiro mês sabendo o que você faz, né? Fique prestando atenção no que você está fazendo, sabendo o que você está fazendo e fecha o mês 20 dias, você abre a plataforma várias vezes, né? Empolga, né, Edu? Empolga demais. É aquela empolgação do bem, porque quando eu Quer ver? vi que era possível, eu comecei a ficar, tipo, eu tenho que cortar mais, isso daqui tem que acontecer mais vezes, isso daqui, onde eu acertei, onde eu errei para não errar mais, e aí vira um Sabe o que ciclo bem. acontece, né? Sabe a probabilidade do segundo mês, você sabe que aumenta muito se eu não tivesse te falado o que eu te falei, né? Ah, Probabilidade de ter ido para o saco, você sabe que o que eu falei, pessoal, vou falar daqui a pouquinho, 19:01, tá? Tá chegando, já tá aqui anotado. Foram 7 páginas, eu não sei o que eu vou arrumar na live de hoje, de verdade mesmo. Eu vou tomar um belo do esporro aí depois, mas fazer o quê, cara? Não tem jeito. O pessoal quer conteúdo, o pessoal manda só pergunta interessante. Vamos mandar, Edu, com quanto iniciar, né, no mercado? Vai estar lá daqui a pouco. Por quê? Porque tem toda uma explicação, não é falar R$ 1.000 para um mini, porra, né? Isso é a coisa desculpa a palavra, pessoal, mas isso é a coisa que mais me deixa indignado é a pessoa te dar um valor para iniciar sem te explicar o porquê. Tem toda uma história por trás de com quanto você tem que iniciar. Não é te falar R$ 1.000 para um mini, pronto, R$ 500 para um mini, né? Não é isso. A coisa está muito além disso. Então, quando eu te falei aquilo dali, você sabe que a probabilidade que se eu não tivesse falado aquilo do seu segundo mês ter sido uma bomba era grande, ah, né? com certeza, com certeza. Seria um mês para devolver três. Ou tinha um para devolver três, com certeza, né? Que é o que Consistência acontece. não chega. É o que Começa, né? acontece, de fato. Né? É complicado. Mas quando a gente tenta, né? Que eu já fico empolgado, que a gente fica empolgado. Falei, agora, vamos aumentar a mão, né? Falei, não, agora você vai sacar tudo, vai fazer de novo. Se tiver bom mesmo, vai fazer de novo. E você sabe qual é um dos patamares mais altos a se alcançar? E você sabe que você realmente gosta de operar. E que eu acho que poucas pessoas, talvez que estão assistindo hoje, já chegaram nesse patamar, porque é difícil, é quando você começa a fazer parte dos 70, 90%, daquele grupo que já não perde mais, e que você já começa a ver um mês positivo, um mês negativo, um mês positivo, um mês negativo, 2 meses positivo, 2 meses negativo, né? Quando você já começa a vivenciar isso, já teve aluno que consistente abandonou. Aí a pessoa fala, Edu, deixa de papo, mentira, como assim? Sabe por quê, pessoal? Porque começa a ficar todo dia a mesma coisa. Mercado não muda, mercado não muda. Amanhã o candle vai ser verde de alta, no meu caso, e vermelho de baixa. Daqui 10 anos, o código vai ser o WIN Q30. A única coisa que vai mudar é o 30 no final. Por quê?
porque o candle de alta vai ser verde, de baixa vai ser vermelho, ele vai subir, ele vai cair ou ele vai ficar lateralizado. Então, assim, às vezes chegar nesse nível em que você chegou, você começa a pensar, porra, que saco. E foi aí que ele abandonou, entendeu? Assim, ele cansou, ele falou, pô, Edu, isso é monótono. Porque o desafio inicial, pessoal, é conseguir ganhar. Mas depois que você consegue, entre aspas, se você não estiver preparado, você não tem mais problema. Entendeu? Assim, você não tem mais. Porque você sabe que em mês ruim você não quebra, em semana ruim você não quebra, você já tem uma maturidade operacional muito boa, você já alcançou um nível de consciência dentro do mercado que você não tem que resolver. E ele, no caso, ele era gerente de banco. Aí ele voltou, ele falou, Edu, tô com saudade, é daqueles velhinhos pedindo empréstimo, e você tentando aprovar, e aquele cara que quer comprar um carro, aquele cara que quer comprar uma casa, o cara que chega lá para renegociar uma dívida. Eu não tenho mais esse tesão no mercado. Por quê? Porque eu já cheguei, eu já consigo. Né? Aí ele mudou, ele fez o quê? Ele começou a operar a longo prazo, mas ele não opera mais no day trade, né? Ele voltou para o banco de novo, mas ele falou, cara, mercado, não, cansei, entendeu? Assim, bitolou, foi embora. Por isso que esse é o próximo passo, né? As pessoas chegam visando zero, né? Que você até falou assim, pô, meu amigo me mostrou ganho, você já veio com aquele olhão também, né, grande, de que, pô, quero ganhar, o negócio é ganhar, e esquece que tem toda essa caminhada até começar a vir ganho, e aqui tá outro erro, né, assim, não sei se chegou a passar por isso ou não, mas depois do primeiro mês que você fecha positivo, a pessoa já pensa assim, e se eu colocar mais um zero e É, operar, por exemplo, pô, fechei o primeiro mês com, vou dar um exemplo, tá, pessoal, R$ 2.000 e eu opero com 2 minis, né? Ou fechei com 2.000 e opero com, sei lá, 400 ações no máximo, 500 ações no máximo, ótimo. A pessoa, ela esquece e ela acredita que vai ser proporcional, né? Ela fala assim, sim. nossa, se eu fechei com 2.000 operando 2 minis, mês que vem eu vou operar 6 minis e vou ganhar 6.000. Porque eu operei 2, ganhei 2, vou operar 6 e vou ganhar 6. Aí no próximo mês eu vou operar 25 e vou ganhar 25.000. Depois eu vou operar 100, vou ganhar 100.000, vou operar 1.000, vou ganhar 1 milhão, e vou aposentar e comprar uma ilha e comprar um iate, um avião. Entendeu? A pessoa acha que é assim. Ela esquece que no problema da consistência ainda tem mais um degrau, né? Que foi o degrau que você teve que enfrentar. Porque não sei se você quer falar ou não média, tá? Mas estipula, assim, fala fictício. No início você ganhava X, fala um valor aí, fictício, pode, sei lá, R$ 1.000, quinhentos É, reais, mil 300 reais. reais. Pronto, R$ 1.000. Então, o primeiro mês consistente, vamos pegar aí, foi R$ 1.000. Quanto tempo demorou até chegar nos patamares aí de hoje, que é umas 5 vezes maior do que o Nossa, início? 2 anos por aí. 2 anos, pessoal. Olha isso. Ou seja, o Um ano primeiro e mês meio, 2 anos. X, o primeiro mês X, e depois 2 anos e meio para chegar nos 5 vezes mais. Então não é tão simples a gente olhar e falar, nossa, não, peraí, já é consistente, vai embora. Tem um gerente. Tem gente que acha que é proporcional, pessoal. Tem gente que se engana, né? Tem gente É, que foi. se engana tanto. Pode falar. Não, foi exatamente isso que eu pensei. Então, quando eu fechei o primeiro mês positivo, eu falei: consegui. Agora vamos ganhar dinheiro, né? Porque é só repetir. Então, assim, o que você já tem na corretora já triplica, já aumenta a quantidade de lotes e vamos embora. E não é assim que a coisa funciona. É a regra da proporcionalidade, né? O cara acha que ele fala assim, pô, Edu, eu tenho um gerenciamento de risco. Ótimo, é mesmo, cara? É, eu só posso perder 1%, se eu perco 1% eu paro, tá tudo no papel, tá maravilhoso. Ah, então não vejo o dia de operar com 100 milhões, por exemplo. Peraí, cara, mas 1% de 100 milhões, sua cabeça não tá pronta para aguentar. Uma coisa é você quebrar uma conta de R$ 100, uma coisa é você quebrar uma conta de 1.000, R$ 2.000, R$ 100, R$ 500. Outra coisa é você pegar 1 milhão e falar assim, vou botar 1 milhão pelo ralo, né? Vou jogar 1 milhão pelo ralo afora aqui. Pô, peraí, né? Esses dias o cara perguntou assim, você acha que dá para ganhar 1 bilhão por mês? Eu falei, pô, 1 bilhão? Quanto você ganha hoje? Ele falou assim, não, é porque eu venho dos últimos 6 meses, é porque eu já perdi R$ 10.000, exemplo. Só que é porque eu estou fazendo umas contas aqui, você acha que eu consigo operar 5.000 minis? Eu falei, pô, 5.000, cara, é mesmo? É porque eu tô pensando em ganhar 1 bilhão mais ou menos por mês. Eu falei, cara, peraí, deixa eu pegar.
né? Por que você não ganha 1 bilhão? Eu falei, cara, aonde você está indo? Que caminho é esse que você está trilhando, né? De que você vai conseguir alguma coisa? Não é assim que funciona. Aí ele falou, não, é porque... Mas não é assim, a pessoa começa a viajar na maionese e esquece que o caminho de avançar degrau em degrau é ainda mais complicado do que esse primeiro. No É. meu ponto de vista, avançar, aí você me corrige, né? Assim, foi assim para você ou não? Foi exatamente assim. É exatamente isso, né? Porque você tem que estar com a cabeça boa justamente para entender que é um processo muito maior. Então, assim, se você para pensar e você está operando com um mini e você passa a operar com dois, é o dobro, né? Então, se você está acostumado a pensar que você toma lá no índice, por exemplo, 100 pontos, né, são R$ 20, com dois minis são 40, né? Então, assim, você tem que estar preparado para isso. E eu passei por isso justamente, eu tomei esse baque, né? Tomei esse Uhum. baque, porque quando a gente começou a aumentar gradativamente aqueles contratos, acho que eu já estou com maturidade e tal, me lembro da minha primeira operação com 5 contratos, eu me tremia todo, eu falei, não estou preparado, volto para a mão anterior, porque tem que estar. Quando você não estiver confortável com isso, não tem como você ganhar, né? Não tem como. Com certeza, né? Perguntaram ali, cara, como que você operava no mercado, o que você já fez, como que você já operou no mercado e como que você opera hoje? Como que você operava, como que você já operou e como que você opera? Eu operava com quase tudo. A minha tela tinha médias, tinha estratégia de rompimento, eu usava MACD. MACD para cima eu só tinha que comprar, MACD para baixo eu só tinha que vender. Ah, E botou um aí, IFRzinho então também. Quem usa MACD usa IFR, RSI, né? IFR, e dependendo de onde que... Fibonacci, eu posso ser a pessoa mais idiota do mundo, mas Fibonacci até hoje, se me pedir para traçar, eu acho que eu vou traçar errado. E olha que eu fixei a cabeça ali para poder traçar Fibonacci, que eu tinha que ter Fibonacci ali no gráfico. E misturava tudo, ia confusão, e quando acertava eu não sabia dizer o que era. Então, eu operava tudo praticamente. Né? Hoje, uma das coisas que eu posso dizer que fez sentido e é responsável por eu estar conseguindo essa consistência e alcançar patamares cada vez maiores, né? E estar vivendo disso, que é uma coisa que eu quero, né? E é um objetivo alcançado, é a simplicidade, né? Eu sempre tive muita dificuldade para entender as coisas. Eu tive muita dificuldade, muita. E eu sempre fui muito Caxias, estudava demais, mas sempre com muita dificuldade. O fato de ser um pouco mais simples me ajudou muito. O fato de eu não Aí, precisar olhar MACD, o fato de eu não precisar traçar Fibonacci, o fato de eu não precisar olhar isso, o fato de simplesmente seguir a maioria me ajudou demais, demais. A ou quando simplicidade. tiver contra também, já sabe que tá indo contra, né? Assim, é o que a gente Exatamente, sempre você tem essa consciência, comentou. né? Você já pondera os riscos. Hoje Então, tem o que no seu gráfico aí? Posso soltar a bucha, tem hoje no problema meu não. gráfico tem volume financeiro, média de 20 períodos, média de 200 períodos. É isso que eu tenho. Ah, inventa mais umas coisas aí, cara. Não tem. Não? Não tem, não tem. Preço, tem preço, pô, tem É candle. O preço. seu gráfico tá branco, né? Tem jeito. É. Bom, hein? Mas olha a evolução, né, pessoal? Como é que. É porque o mercado só sobe ou desce, cara. É muito difícil querer bolar uma teoria. Pô, esses dias a gente até comentou, né? Pô, xícara. É um padrão xícara, cara. Que dali, o pessoal falando, pô, Deus, conhece padrão xícara? Eu falei, xícara? Pô, xícara você apertou, cara. Xícara, como assim? Xícara, tô tomando um café aqui. É o que eu conheço de xícara é para tomar um café. Não, mas é porque vai, não sei o quê. Então, o simples, pessoal, ele funciona dentro do mercado. Porque o que dificulta o mercado é a nossa cabeça. É do pescoço para cima, igual eu falei lá na maratona, o que complica muito é daqui para cima. E é aí que se torna um tanto quanto mais complicado isso, né? E isso, Edu, também quando você chega para uma pessoa e começa a conversar um pouco, e que você fala de simplicidade, tem gente que se ofende, sabia? Que está com um gráfico todo cheio lá, Ah, cheio de mas isso você não indicador. pode falar mais não, cara. Esse Não? erro você não pode fazer. Não, hoje em dia você vê um gráfico muito poluído, você deixa, entendeu? Esse tipo de pessoa, infelizmente, é aquele cara que você não pode tentar ajudar, não.
Não você chegar para um Não, cara não, desse fato e falar, de não se meter, não, mas fato de conversar mesmo, tal, não sei o quê, e comentando de que é simples, a pessoa fica, não, você não pode estar falando que é simples, né? Porque a pessoa confunde o simples com o fácil, né? Então, duas coisas aí eu diferentes, né? penso, com certeza. Cara, se você pudesse deixar aí mais uma, porque agora vai começar a outra ali, eu tenho que sair, tenho que comer alguma coisa, deixa aí, pessoal. Tô abrindo aqui agora para perguntas, para que vocês façam uma pergunta para o Pedro. Vocês viram quanto foi difícil a evolução, o caminho, né? Truculento aí, 1 ano e 6 meses mais ou menos, antes de ver um pouquinho de luz assim só. E aí que, graças, né, ao destino, graças a Deus também, acabou me encontrando, aonde eu não deixo, pessoal, o meu objetivo sempre com todos os alunos é que esse caminho truculento ele seja o menos custoso possível, né? Porque vai custar. A verdade que eu posso te dar é vai custar. Não estou falando curso, sala, relatório, não. Estou falando botar o dinheiro em jogo mesmo, isso vai custar. Entrar lá, aportar dinheiro, vai custar, né? Você vai perder, vai custar, então não tem jeito. Então, o nosso desafio, né, agora é esse, né? Assim, que o meu desafio é que custe cada vez menos isso aí, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Nos vendo fica mais fácil de operar, né? Pedro, não sei se é viável responder essa pergunta. Boa. Hoje, quanto você tem na corretora para. Pessoal, essa pergunta vai dar um pouquinho de polêmica, não tem problema não. E eu explico depois na próxima live. Quanto você tem na corretora e hoje estão te perguntando para operar? Eu tenho R$ 4.800 na corretora. 5.000 hoje na corretora. Opera no máximo quantos minis? 12, no máximo. 12 minis contratos, né? Então, provavelmente o lucro está na casa do 100% mês, tá? O Isso. lucro aí vai estar na média do 100% mês, porque 12 contratos, deixa eu abrir aspas, né? Porque 12 contratos são 12 vezes 20 mil. Então, é um financeiro girado em média de 240 mil reais, né? Então, não é que é 100%, vão devagar nas continhas aí. Antes que vocês perguntem, mas por que o Pedro não deposita 100 mil e ganha 100 mil, né? Porque o financeiro gerado não é 100% sobre esse valor, né? A Ana está te perguntando, cara, se você tem operado o mercado lá de fora, está gostando, principalmente no noturno, né? Porque assim, Tenho. pessoal, quem não sabe, né, para vocês entenderem um pouco, o Pedro foi um aluno que está operando e que vem operando tão bem que eu passei uma responsabilidade para ele de tanto que vocês pediam, Edu, eu não consigo operar de manhã, não consigo operar de manhã, não consigo operar de tarde. Ele começou a operar de noite, porque tem o mercado asiático, tá? Que é muito bom de se operar, é até mais volátil do que o nosso mini índice. Então, ele opera no mercado asiático também, 22 às 23h30, mais ou menos, ele arredondando os horários, né? Então, ele está perguntando aí o que você acha, né? Eu O que você acha? tô. O mercado americano não tem nem o que falar, né? A maior bolsa de valores do mundo aí, o mercado volátil, é o playground dos traders, né? Quanto mais volátil, mais oportunidade para a gente, tem nem o que falar. E completamente apaixonado pelo asiático também, né? É um mercado de verdade, de gente grande, onde a coisa rola e muito volátil, o horário muito convidativo também. As pessoas que às vezes trabalham de 9 às 6 da tarde, gostam do mercado, não têm a oportunidade para operar na nossa bolsa ou no mercado americano, o asiático é maravilhoso, cara. Eu sou O suspeito pessoal para falando aí, falar. o mercado asiático, o filé mignon do mercado financeiro. O pessoal e os Os alunos olhinhos lá também puxados lá, né, estão. pessoal? Turminha do olhinho puxado lá não brinca não, cara. O Samuel, Pedro, você tem sacado, responde não, você tem sacado frequentemente seus ganhos e pulverizado seus investimentos às 19h01 no meu Instagram terá esta resposta, não com o Pedro, mas comigo, porque eu tenho certeza que se é pupilo, se tá bem, eu não tenho nem dúvida, pessoal, eu boto minha mão no fogo, se eu errar a pergunta tá valendo, se eu errar essa pergunta aí tá valendo qualquer valor, para mim, o que vocês quiserem. Apostar, tá apostado, a não ser que ele esteja fazendo lenha, né? Se estiver fazendo lenha, aí não tem jeito. E outra coisa, pessoal, que eu quero que vocês prestem atenção antes da gente se despedir, né? Primeiro, agradecer ao Pedro, né, pela oportunidade de estar aí falando. E outra coisa, tá? Não são todos os meus alunos que conseguem o mesmo resultado. Não tem mágica,
não tem milagre, não é comprar o meu curso, não é simplesmente assinar minha sala, não é simplesmente, eu vou comprar o seu curso e vou virar a chave. Amanhã vai ter um outro aluno convidado, vocês vão ver como que é diferente do Pedro, tá? Vocês vão ver aí como que o caminho foi completamente diferente, como que o tempo foi diferente, qual mercado ele opera, o que que fez ele virar a chave, né? Porque eu acho que eu já sei, porque eu acompanho, tá, pessoal? Quase todos os meus alunos de perto, a grande maioria eu acompanho de perto, principalmente os que estão a fim de fazer, eu acompanho. A virada de chave dele foi diferente da do Pedro. Não foi igual, foi por outro motivo. Então, não é porque você vai comprar e vai fazer que você vai ganhar dinheiro, não, tá? A média, pessoal, é a média do mercado mesmo. 10%, 15% ali dos que passam. Por quê? Porque não está afim de fazer. Então, a ideia da maratona é justamente essa também. Já dá uma pulverizada ali no meu Instagram, de quem está achando que é sonho, de que vai ganhar dinheiro rápido, eu já bato um inseticida ali naquele tipo de pessoa que fala assim, cara, foi o que eu falei ontem, né? Não sei se você estava lá já, no início, que teve 3 pessoas, 4 pessoas que mandaram mensagem assim, Edu, tô desistindo do mercado, porque eu estava entrando só para ganhar um dinheirinho, porque eu fiquei desempregado. Falei, pronto, então nem entra. Assim, se vier com essa cabeça, não tem curso, não tem mágica, não tem milagre, não tem nada que vai conseguir fazer virar essa pessoa aí, né? Então, pessoal, 19h vou estar lá no meu Instagram. Pedro, cara, agradecer aí pela presença. Deixa um recado para essa turma aí, assim, que está começando agora. O que você falaria para esse pessoal? Igual você soltou ontem no final, mas caiu. É o que eu falo, que isso daqui não é diferente de nada do que é a vida normal. Não é, é igual você ser um advogado, um engenheiro, você tem tempo ali para se formar, tem tempo para investir no seu estudo, para ir depois tentar começar alguma coisa. Então, se você está apaixonado, se você se vê nesse meio, se você já se enxerga dessa maneira, paciência. Paciência. É primordial. Paciência. Pessoal, é o seguinte, igual ele falou ontem, né? Faculdade 5 anos, curso técnico 2 anos, não sei o que 3 anos, tananana, não vai ser no mercado diferente que você vai conseguir fazer isso aí de uma hora para outra acontecer, né? Então, meu caro, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, tá sempre aí. Vou trazer mais vezes, nós vamos comentar mais coisa. Tô indo lá pro meu Instagram, né? Vou deixar aqui, ó, para quem ainda não está participando, né, da maratona. Espero vê-los, espero que todos estejam presentes. Estou indo nessa. Muito obrigado, Pedro, pela presença aí. Eu que agradeço, tamo junto. Pode contar. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Fui.